Peraí que tá configurando. Então, é uma grande alegria, né, a gente ter essa reunião a partir de hoje, espero, né? O Maza é carinhosamente chamado assim, o nome dele é Carlos Eduardo Paulino, né? Eu tive a honra de ser aluna dele no ensino médio, num colégio aqui em Garça, e ele é um dos responsáveis por me não, ele é o responsável por me apresentar à Unesp de Marília e um dos responsáveis pela minha decisão em cursar pedagogia, né? Que na época ele também estava cursando e ele me levou em encontros do grupo de pesquisa que na época ele participava e tal. E foi decisivo isso para eu escolher na opção no vestibular o curso, né? Então, foi um fator muito importante, né? E o início, na verdade, academicamente falando, né, ensino superior, a atuação e a influência do Maza na minha vida, né? O que eu sei de geografia é graças a ele. Eu tenho na minha mente todos os desenhos de mapas, todos os, né, vários fatores que ele compartilhava. E desde então também ele vem desenvolvendo e anos depois também sistematizou melhor o projeto que ele vai compartilhar com vocês nesse encontro então, tá? Então, sinta-se à vontade, Maza, meninas, suguem ele, perguntem, né? E espero que seja um início de uma linda parceria. Muito obrigado, Bruna. Está cortando um pouquinho o som para mim, se porventura estiver cortando o que eu esteja falando, mas muito obrigado, Bruna. Bruna foi uma das minhas grandes alunas, inclusive nas aulas de campo ela participava, viajamos longe de Garça, fomos a 300 quilômetros, né, Bruna? Fazer exploração, aprender geografia na prática. Eu sou professora há 36 anos, né? Vocês são todas minhas colegas. Eu fiz 34 anos de escola particular e agora estou, depois me concursei, estou há 2 anos na escola pública. Quero fazer mais uns 8 anos aí para aposentar novamente. Mas a Bruna me conheceu quando eu cursava pedagogia na Unesp de Marília, em 2008, e lá eu percebi, vocês sabem que é um dos maiores centros de pesquisa em educação especial do Brasil, mas a produção da Unesp de Marília em altas habilidades era praticamente inexistente. Aí eu procurei um professor e lá nós desenvolvemos um projeto chamado de Progem, em que nós começamos a fazer, então, avaliação, triagem e identificação das crianças altas habilidades. Começou em Marília, depois foi para Assis, Agudos, Lins e Ourinhos, aqui na nossa redondeza. Ao todo, de 2008 até 2013, nós atendemos 5.312 famílias, né? E o projeto foi se desenvolvendo, captamos dinheiro, captamos recursos, desenvolvemos muitos trabalhos nos laboratórios, né? E a Bruna acompanhou uma parte. Estou à disposição aí do que vocês queiram saber e o que eu posso explicar sobre altas habilidades. Obrigado, Bruna. Fala um pouco mais do Progem, Maza, por favor. Cortando, viu, Bruna? Oi, fala mais do Progem, o que é o programa e tudo mais. Tá, então tá bom. Basicamente, nós trabalhamos com a identificação do Joseph Renzulli. O Joseph Renzulli é um pesquisador norte-americano que, em 1973, começou a definir as altas habilidades de forma moderna. Claro que existiam pesquisas anteriores, oportunamente, quando em outros encontros, e nós podemos, inclusive, contar essa história. Hoje eu vou, então, partir de 1973, depois eu vou disponibilizar para vocês uma série de slides, né, de um curso de formação
que eu tenho para professores. E nesse curso de formação, eu falo bastante da história inicialmente. Bem, mas vamos lá. O Renzulli começou a perceber que crianças altas habilidades, elas apresentavam basicamente 3 características. A primeira característica era uma queixa da família. Vamos usar aí a fala do Renzulli, né? Era uma queixa da família. Que essa criança, ela apresentava uma habilidade acima da média. Então, quando uma criança apresenta uma habilidade acima da média, a gente chama essa criança de habilidosa. E veio um pesquisador holandês e expandiu o estudo do Renzulli para a família. Ele é chamado de Monks. O Monks vai perceber, então, que 25% das crianças, o Monks é europeu, é holandês, 25% das crianças possuem uma habilidade acima da média. Ou seja, 25% das crianças, das pessoas, são habilidosas. E aí, o Renzulli continua estudando essas características e ele percebe que os humanos possuem 257 habilidades. Posteriormente, outros estudiosos, como por exemplo o Sternberg, que é um psicólogo da educação norte-americano muito famoso, ele vai perceber que essas habilidades cabem dentro de inteligências. O estudo da inteligência, ele é bastante antigo também. Ele começa com um norte-americano chamado J.P. Guilford, que, como nós, também era um professor. Em 1954, ele começa a falar sobre múltiplas inteligências. Então, ele é um marco da história do estudo das múltiplas inteligências. Hoje, nós reconhecemos 257 habilidades e 13 inteligências. Eu vou abrir os assuntos, tudo isso para a gente estudar cada uma desses fatos que eu estou narrando, leva bastante tempo. Normalmente, um curso completo de capacitação nessa área, que deve ser sempre continuado, mas um curso para tomar uma boa posse dos conhecimentos, ele dura por volta de 2 anos. Voltando aqui, então, as coisas vão se expandindo muito a partir desse trabalho de crianças com habilidade acima da média ou habilidosas. Mas o Renzulli vai trabalhar com mais uma característica. Essa outra característica é a criatividade. A criatividade, ela precisa ser medida também. Existem estudiosos que caracterizaram estas medidas. Ao todo, para que uma pessoa seja criativa, ela tem que apresentar 17 características. Posteriormente, eu passo os slides para vocês, tem característica por característica. Se a gente continuar a se encontrar, a gente vai pegando os slides e vai discutindo ponto a ponto. Mas uma pessoa que é criativa e, ao mesmo tempo, ela tem habilidade acima da média, é aquilo que na ciência a gente chama de pessoa talentosa. Então, o que é uma pessoa talentosa? Ela tem uma habilidade acima da média, mais a criatividade. E aí o número se reduz. As pessoas habilidosas são 25%. As talentosas são 10%. Então, das crianças que vocês têm aí em Ibiúna, das pessoas que vocês conhecem em Ibiúna, 25% são habilidosas. E 10% da população, das crianças que vocês conhecem, elas têm habilidade acima da média e criatividade, ou seja, 10%. Quem revela essa criatividade? Os maiores reveladores dessa criatividade são os colegas.
os amigos, na interação que eles têm com esse candidato a altas habilidades, eles vão descrever que essa criança faz as coisas de forma muito original, muito disruptiva, muito diferente. E aí entra, assim, a pesquisa vai revelar que quando nós, humanos, né, adultos, nos relacionamos com crianças, há uma relação de poder. E a criança tende a nos agradar. Então, ela perde a originalidade da manifestação se ela estivesse entre os seus pares. Então, para isso, a gente precisa gravá-las sem que elas saibam, fotografá-las, registrar suas falas através de gravação, delas convivendo num parque, dentro da escola, na sala de aula, no recreio, mas sem a gente estar intervindo diretamente. Então, isso vai se manifestar de forma natural e entre a faixa etária, entre as pessoas que elas convivem. E depois ele vai perceber que, de fato, existe um terceiro universo. Esse terceiro universo seria aquilo que é mais delicado, que é o compromisso com a tarefa, o envolvimento com a tarefa. Para o Renzulli, o altas habilidades, ele faz as coisas porque ele gosta. É uma manifestação dele, ele tem prazer em fazer aquilo. Não existe um estímulo. É dele, ele gosta, ele tem prazer em fazer a atividade. E quem que vai perceber isso, segundo Monks? Segundo Monks, quem vai perceber isso como ninguém é o professor. É o professor que vai perceber que esse aluno gosta muito de matemática, que quer ir além daquela lição, daquele conteúdo que ele aprendeu naquele dia. Ele vai além, ele busca, ele pesquisa, ele vai à biblioteca, ele pergunta ao professor: você não tem um livro para me emprestar? Olha, onde que eu posso assistir aulas no YouTube para me aprofundar em matemática? Estou dando um exemplo de matemática, mas evidentemente são em todas as áreas. E aí, apresentando essas três características, que é a habilidade acima da média, que é a criatividade, que é o envolvimento com a tarefa, o Renzulli diz que são 1% dos nossos alunos, 1% da população. Evidentemente que esse número ele varia. Se a população tem condições socioeconômicas melhores, a tendência é esse número ser maior. E também existe um fator assim que não dá para ligar somente à questão socioeconômica. Mas em relação à questão socioeconômica, por exemplo, a população israelense, né, o povo judeu, é considerado um povo muito culto, muito estudioso, muito pesquisador, tem 5% da população altas habilidades. Por outro lado, a população estudada, que tem o maior percentual de pessoas altas habilidades aqui no Brasil, documentada em pesquisa pela Universidade Federal de Santa Maria, que é uma das referências no estudo das altas habilidades, com a Soraya Napoleão Freitas, que está aposentada, mas que foi uma pessoa assim desbravadora e fundamental no desenvolvimento dessa área, na Universidade Federal de Santa Maria. Tem também colegas na UNB, na UERJ, em Federal de Lavras, mas Santa Maria é uma grande referência. Eles pesquisaram em presídios no Rio Grande do Sul e encontraram em alguns presídios até 80% da população carcerária como população altas habilidades. E aí entra uma questão muito delicada, né? Mas, assim, estas são as nuances, né? Os detalhes das altas habilidades. Em linhas gerais, o grande trabalho que a gente se baseou para
para desenvolver toda a pesquisa foram desses dois, do Renzulli, que desenvolve essa teoria chamada teoria dos 3 anéis, habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. E o Monks, que expande a teoria dos 3 anéis e a chama de teoria triárdica. Por quê? Habilidade acima da média envolve a família. Criatividade envolve os colegas, os amigos. E o envolvimento com a tarefa, os professores. Então, para que a gente consiga dizer que uma criança é altas habilidades, que uma pessoa é altas habilidades, nós precisamos trabalhar com esses 3 universos. O universo familiar, e aí a gente tem uma série de instrumentos, nós conversamos com os pais, primeiro o casal, depois separado só a mãe, depois separado só o pai. E aí eu tenho instrumentos que eu aplico para poder ter certeza se essa percepção que a família tem, que a criança tem uma habilidade acima da média, é de fato verdadeira. Em sendo, nós vamos orientar a família como trabalhar com essa criança, ok? No caso da criatividade, é a mesma coisa. Há uma série de instrumentos que comprovem, né, que essa criança, que esse candidato a altas habilidades é, de fato, né, apresenta essa característica de criatividade. E aí, os colegas que estão envolvidos com essa criança também ganham, porque nós vamos trabalhar com essa socialização, por assim dizer, nós vamos estimular essa socialização, porque um dos problemas das altas habilidades, nem tudo são flores, evidentemente, é a bendita da socialização. Criança altas habilidades, a pessoa altas habilidades, ela tem dificuldade de socializar-se na maioria das vezes. Então, é nesse rumo que a Federal de Santa Maria fez a pesquisa para demonstrar que a população carcerária ali era altas habilidades por conta deste problema chamado de socialização. Há outros problemas. A Bruna já assistiu alguns vídeos meus que eu gravo e ela sabe que existem outros problemas, mas a gente vai discutindo com o tempo. Bem, então, olha, a família ganha com o Progem. Claro que a criança está ganhando o tempo todo, os amigos, os colegas ganham, e claro que os professores que nos dão a grande dica que é o envolvimento com a tarefa, para eles o Progem. A gente fazia um curso de capacitação em vários módulos, o tempo todo, pelo menos uma vez por semana, a gente, depois que eles terminavam, por exemplo, se a escola era integral, terminava às 4h30, a gente dava um intervalinho de meia hora e das 5 até às 6 a gente ia estudar lá com os professores, fornecia certificado, fornecia vários cursos, através de filmes, através de leituras conjuntas, de discussões, que são sempre muito fundamentais. Então, assim, em linhas gerais, essa é a ideia do Progem. Claro que numa exposição curta, né? Tem muita coisa para falar para vocês, fico à disposição se quiserem fazer os primeiros questionamentos, né? Depois a gente vai ampliando a discussão, mas assim que terminar, eu já passo para a Bruna os slides iniciais com a vasta bibliografia, tá? Que neste nós temos a história, temos as 3 inteligências, temos as mentes, temos um pouquinho de neurociência cognitiva, que é bem importante, e temos também alguns brinquedos que são bastante relevantes, que a gente foi testando, desenvolvendo, para fazer os enriquecimentos. Essas nomenclaturas, elas são muito próprias dessa área, e com o tempo a gente vai conversando sobre isso. Eu fico à disposição, se a Bruna quiser que eu fale mais alguma coisa sobre alguma das
dos braços, dos universos, das áreas aí, Bruno, fica à vontade. Não sei. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Mila, Silvia, Laurita, Cris, Shirley, Simone? Vocês conheciam, conhecem? Já ouviram falar? Não, não. De altas habilidades, a gente já, né, ouve falar. Eu queria fazer uma pergunta, né? Quando você falou da questão da socialização, não sei se existe alguma pesquisa em relação aqui de, ao invés da criança ser vista como uma criança com altas habilidades, ela ter até laudo de uma outra deficiência. Isso é possível? Ter alguma pesquisa em relação a isso? Deu uma cortada. Mila, você fala de novo, por favor? Eu queria saber se existe alguma pesquisa em relação às crianças com altas habilidades de terem laudo de alguma outra deficiência mesmo, de uma deficiência, porque acho que altas habilidades é mais difícil da gente identificar. Então, acaba sendo, até por conta da socialização, mas por outros motivos talvez. Existe alguma pesquisa sobre isso? Eu fui convidado para fazer um trabalho no MAPAI por uma moça que, inclusive, fazia mestrado na Unesp de Marília, e ela me convidou para ir lá fazer algumas coisas por conta disso. Ela tinha muita preocupação com a medicalização. Então, era muito comum se falar que crianças altas habilidades eram autistas, síndrome de Asperger, dupla necessidade educacional especial. Então, existe sim pesquisas. A gente tem muito cuidado com isso, porque quando eu estava na Unesp, a gente tinha um dos grupos de pesquisa e estudo que a gente tinha, era metade feito pela FAMEMA, metade feito por nós, porque o pessoal da área médica, que eu respeito muito, aliás, pelo trabalho, pela dedicação, pelo conhecimento, eles têm tendência a medicalizar, né? Então tem muito trabalho deles que, infelizmente, partem para a característica da medicalização, e aí entra um outro probleminha das altas habilidades, que é o embotamento, que é quando a criança se boicota, ou melhor, se auto-boicota, porque ela incomoda muito. Incomoda na sala de aula, incomoda dentro da escola, incomoda na casa. Aí a primeira tendência da Dexodrina, Concerta, Ritalina, e às vezes é problema de alimentação, que é muito gordurosa ou muito doce, ou problema, vamos usar a sua linguagem, Mila, de diagnóstico incorreto, que começa a ir para esse lado da deficiência, sendo que não é. Então, tem pesquisas, você encontra na Unesp de Marília artigos, né? Eu tenho essa colega chamada Adriana Fortes Del, que é chefe da PAI de Agudos há muitos anos, que posso colocar você em contato, posso passar para a Bruno o contato dela, e você vai encontrar essa literatura, e ela tinha essa preocupação exatamente com isso. Por isso que eu fui lá dar uma mão para ela. Depois eu dei aula até na pós-graduação da FAAG, para capacitar não só a equipe dela, como o pessoal lá da cidade de Agudos, pessoal de educação. Inclusive, a gente fez lá uma espécie de simpósio que durou uma semana para capacitar o pessoal da APAI, e junto comigo foi um ex-professor e depois colega da FAMEMA, Dr. Fernando Aranha, que era especialista em medicamentos. E ele deu uma aula assim, extraordinária do que os medicamentos, quando há um diagnóstico errado, pode fazer com a criança. Essa calota que você está vendo aqui, no meu caso, muito pronunciado, porque eu sou careca, é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele reúne, primeiro, que ele é a última parte do cérebro a se formar. Ele se forma aos 25 anos. O cérebro todo, no geral, está pronto aos 4 anos.
Por isso, inclusive, que é temeroso fazer qualquer trabalho de precocidade antes dos 4 anos. A criança ainda não tem o cérebro formado. Mas voltando para o córtex pré-frontal, nesse córtex pré-frontal nós temos a memória de trabalho. A memória de trabalho é uma das 4 memórias que nós temos, que ela é responsável pela socialização. Ao lado da memória de trabalho, nós temos o centro da criatividade. E ao lado do centro da criatividade, nós temos o centro executivo. Professora Mila, quando a senhora toma uma decisão, seja qualquer que seja ela vem do córtex pré-frontal. É onde está ali o nosso centro de execução. Então, o que a Ritalina, a dexedrina, o Concerta, eles fazem com a criança? Eles tolhem, eles controlam o centro de decisão, de execução dela. Então, ela está muito agitada. O que a gente faz? Dá um remédio para acalmá-la, para que ela não tome decisões intuitivas, fortuitas, não saia da carteira. Só que a gente detona a criatividade e a gente detona a memória de trabalho. Por isso que ela fica lá embotada, parecendo um bonequinho, sem ter nada a fazer, porque ela não tem como fazer. A nossa preocupação com isso é muito grande. Houve um período em que as crianças altas habilidades eram também diagnosticadas com TDAH. Era muito comum. Ou não tinham hiperatividade, mas eram muito agitadas, que é o distúrbio de agitação, DDA, que a gente gosta de chamar. Então, infelizmente, ao longo da história, nós tivemos muito problema em relação a esses, vamos dizer aí, diagnósticos errados com a criança de altas habilidades. Mila, educação especial é uma área bem difícil, não é para te desanimar, não, é para ser bem verdadeira. Só de síndromes hoje nós temos 12 mil. Então a gente tem que estudar muito, mas muito, né? Continuadamente para poder lidar com essa área, né? Ela é muito séria, porque eu costumo dizer que a gente não pode errar com criança, nesse sentido, porque não tem mais o que fazer, não tem conserto, nós não temos 2 vidas. É óbvio que a gente vai errar, mas a gente tem que tentar minimizar o máximo possível. Por isso que a gente participava de tantos grupos de pesquisa, trocava ideias, como a gente está fazendo hoje. Um passava para o outro uma leitura, um artigo, um colega, né? Então, eu espero ter respondido a tua questão. Respondeu sim, obrigada. Disponha. Alguém tem mais perguntas? Vocês percebem no dia a dia algo, alguém, crianças, comportamentos, assim, ou algo que não é observado? Posso falar? Uma vez eu fui chamada para observar uma criança que, segundo todo mundo, tinha altas habilidades, né? É porque a criança gostava muito de letras, e aí eu fui ver. Na verdade, eu não tenho, sinceramente, muito conhecimento sobre altas habilidades, tanto que assim, eu estou prestando muita atenção no que ele está falando, porque é muito interessante para mim saber sobre o assunto, porque, que nem ele falou, a gente não pode errar, né? A gente não está brincando com vidas, né? Então, e é uma criança da creche. E essa criança realmente não socializava, mas ele tinha muito fascínio por letras, assim, muito. E ele deixava de socializar para ficar com livros, né? E ele tentava ler todas as coisas. E assim, sinceramente, o que eu pude observar é que ele tinha um hiperfoco nisso, sabe? Ele gostava muito disso, mas ele não aceitava nenhum outro tipo de coisa fora isso, entendeu?
Então, a minha posição perante essa observação foi isso, não consegui identificar altas habilidades, foi essa a minha posição, e foi isso que eu falei. E daí, durante um tempo, veio um laudo de autismo com hiperlexia. Daí eu também fui estudar um pouquinho para saber toda essa questão sobre hiperlexia. Então, essas observações, né, que a gente tem nas escolas, com as crianças, eu acho que se confunde muito com essa questão que a Mila falou sobre a deficiência, né? O que é altas habilidades, o que é hiperfoco, o que é autismo, o que é TDAH, tudo se mistura, parece que num pacote só. E como as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, que nem eu estou dentro da educação especial há muito tempo, e eu vivo estudando tudo que vocês podem imaginar, que nem vocês falaram de síndrome, só esse ano surgiu 3 novas síndromes dentro do pacote de alunos que eu estou pegando, então a gente precisa ler e estudar muito para não fazer besteira, para não falar besteira, né? Então a gente observa muitas coisas, né? Então, assim, quando a gente vai observar as crianças e fazer orientações, eu acho muito pertinente a gente estudar mesmo. E tudo que o professor está falando, eu acho que cabe muito para mim, principalmente porque eu estou com muitas crianças para observar. E saber sobre esse assunto agrega muito para mim, sabe? Principalmente dentro do meu público, porque assim, dentro da educação especial, eu não vejo muito altas habilidades, sabe? Ou talvez a gente possa confundir mesmo, a gente não sabe, né? Então, acho que é isso, assim, o que eu posso observar é isso, sabe? Acho que a Shirley falou uma coisa que eu estava pensando aqui, tinha até anotado aqui sobre a questão do hiperfoco, né? Que ia ser a minha próxima pergunta. Se uma criança com altas habilidades, ela vai ter mesmo esse interesse maior por alguma coisa só, como se é dito aí na questão das crianças com autismo, essa questão do hiperfoco. Isso é possível? Há essa confusão ou com as crianças? Dentro das altas habilidades, Mila e Shirley, nós não usamos esse termo. Não tem hiperfoco as crianças. Exatamente, nós não utilizamos esse termo. Por quê? Normalmente, o altas habilidades, ele se manifesta em 3 áreas, por assim dizer. E uma das áreas é a área acadêmica. E dentro dessa área acadêmica, ele pode ter interesses diversos. Vamos pegar um exemplo da Bruna. A Bruna era boa em geografia, mas era boa em biologia, mas era boa em gramática. Então, o que a Bruna era? Ela era uma pessoa, se fosse uma altas habilidades, vamos fazer de conta que não, né, Bruna? A Bruna, ela tinha o quê? Diversos focos, mas uma área de interesse que é a área acadêmica, onde ela foi residir. Existe aqueles que estão na área produtiva. Bill Gates, Steve Jobs, esses famosos empresários, aí você vai ver o portfólio de investimento deles, ele é muito variado. Ele, apesar de ser famoso numa área, por exemplo, da informática, na verdade, eles desenvolvem os seus investimentos e os seus negócios em várias áreas. Só que eles têm como destaque a área chamada produtiva. O mesmo acontecendo com aquele que é ou altas habilidades criativo. Normalmente, um artista, ele se interessa durante a vida pelo teatro, pela música, pela pintura, pela escultura. Então, áreas, eles têm 3 grandes áreas. Dentro dessas 3 grandes áreas, eles podem ter preferência ou domínio por uma das sub-áreas.
mas a gente não fala, não, a gente não utiliza essa nomenclatura para as altas habilidades, ok? Porque a gente já estava falando de autismo, então a gente vai tirando para criar uma nomenclatura ela toda própria. Existe, professora Shirley e Mila. Vamos assim, eu vou começar a utilizar termos, eu estou introduzindo na conversa alguns termos técnicos, mas eu estou sendo bem suave para a gente começar o estudo. Existe, digamos que, alguns graus de altas habilidades. Uma criança, ela pode ser precoce. Devido a vários motivos, essa precocidade pode ou não se confirmar. Normalmente, a precocidade aparece dos 4 aos 12 anos. Também acontece, só que a gente não usa o termo hiperfoco, quando uma criança de 4 a 12 anos, e daqui a pouco eu vou falar porque é faixa de 4 a 12, mas quando uma criança de 4 a 12 anos manifesta, vamos dizer assim, uma habilidade com muito destaque, ao ponto dela ser considerado um destaque adulto, por exemplo, um menino de 6 anos que joga xadrez como um campeão mundial. A gente chama isso de prodígio. Quando uma criança desenvolve numa área habilidades muito significativas a ponto dessa habilidade se comparar a um adulto de alto desempenho. A gente chama isso de prodígio. Entenderam? Então a gente não usa esse termo mesmo para as altas habilidades. Precocidade, prodigiosidade, genialidade, ouvido absoluto para música, são termos que a gente vai começar a utilizar. Alguém acha que tinha falado alguma coisa, não? Acho que não, acho que só esqueceram o microfone aberto, eu acho. Ah, então tá. Mas alguém tem perguntas? Deixa eu perguntar, então. Posso perguntar? Agora claro. Eu vou começar a perguntar um monte. Fica à vontade. Dentro da sala de aula, vamos imaginar essa criança dentro da sala de aula. Como que eu devo proceder na sala de aula com uma criança com altas habilidades? Olha, professora, eu vou ser bastante franco com a senhora. Eu sou adepto, e essa é uma decorrência do Progem, que toda criança especial, não só as altas habilidades, tenha o direito, em contraturno, de ser educado por um centro especializado, como propõe o MEC desde 2013. Eu vou aproveitar, junto com os slides que eu vou passar do Progem para a Bruna, eu vou passar esta legislação para vocês. Vou passar a legislação anterior, de 2013, e a depois de 2013. O professor, vamos dizer, professor normais, vamos considerar que a gente não é professor de educação especial, que a maioria dos professores, ele não tem formação para poder trabalhar com essa demanda. Então, eu sou favorável
que o professor normal, como nós, faça a socialização de qualquer aluno especial, que já é extraordinário, o ganho já é extraordinário. E que o professor habilitado em cada uma das necessidades educacionais especiais possa acompanhar este aluno e dar o suporte para este aluno. Isso não impede, evidentemente, que a gente estude as necessidades educacionais especiais e as altas habilidades em específico. Mas vamos lá. Diz a legislação que quando uma cidade tem pelo menos 10 mil habitantes, ou se não for o caso de vocês, um consórcio de cidades, aí 5 cidades, vamos supor, de 2 mil habitantes, elas a cada 10 mil habitantes tenham um centro educacional especializado, no qual, em turno, o professor especialista acompanha o aluno para cuidar da sua parte de educação mesmo, e o professor normal faça a parte da socialização. Ele sabe fazer como ninguém. Bem, em contraturno, essa criança, independente da necessidade educacional especial, ela vai ser atendida nesse centro. Nesse centro, e existem muitas verbas estaduais e federais para isto. Oportunamente, a gente pode conversar sobre tudo isso, mas para chegar neste ponto, evidentemente, a gente tem que fazer o que nós começamos a fazer hoje. Começamos a fazer hoje. E tem que ter pelo menos 2 anos de coisas que a gente vai conversar mais para frente. Aquilo que eu falei bem no começo, é preciso ter uma avaliação com prontuário, com protocolos para cada necessidade especial. É um trabalho detalhado, longo, mas que, se for feito, resulta em muitos ganhos, que a gente vai posteriormente falar. Só assim para dar uma dica para vocês. O aluno especial, pela legislação educacional do Estado de São Paulo, ele recebe em dobro. Ele é considerado 2 alunos. Ele recebe em dobro. Se hoje se paga por volta de R$3.000 para cada aluno do Estado de São Paulo por mês, ele recebe 6 mil. Mas como que ele recebe esse dinheiro? Precisa passar pela avaliação, pela triagem e pela identificação. Esse processo, avaliação, triagem e identificação, demora 2 anos. Aí ele passa a receber receber em dobro para cada necessidade educacional especial, e a cada 10 mil habitantes, essa cidade ou esse consórcio de cidades tem direito a um centro de atendimento educacional especializado. Nesse centro educacional de atendimento especializado vai ter um clínico geral, um pediatra, um psicopedagogo, um pedagogo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, um educador físico e um professor especialista para cada necessidade educacional especial, ganhando o dobro do que ele ganha. Em turno ele ganha, vamos colocar lá, 3 mil, em contraturno ele ganha mais 3 mil. Ele recebe, por essa especialização dele, 6 mil. Em turno, ele só acompanha a criança socializando, em contraturno, ele faz um plano educacional individual que ele possa cumprir, não é necessariamente o caso das altas habilidades, mas de outras necessidades especiais, ao longo de um ciclo de ensino, por exemplo. Ele não precisa tentar nivelar, vamos usar palavras cotidianas, esse aluno ao longo de um ano. Mas vamos supor que ele tem o tempo do ensino fundamental 1 para poder fazer isso. Isso,
A nossa LDB 93/94/96, que é chamada de espanhola, que é apelidada de espanhola, que bebeu na fonte da Espanha, a educação na Espanha é assim. Aqui ficou muito distorcida, mas ela é muito boa, só que não é aplicada realmente como deveria. Então, professora, eu particularmente prefiro que um especialista acompanhe essa criança a altas habilidades. Por exemplo, eu e a Bruna, através da Bruna, estou me aproximando de vocês. Obviamente que se isso continuar, o que eu puder transferir para poder capacitar vocês e auxiliar no cotidiano, na prática, para que vocês possam aplicar atividades para elas, eu vou fazer, com certeza. Mas, vamos imaginar, professora, que a senhora seja professora de matemática, mas dá aula na educação infantil de várias disciplinas. E seu aluno, vamos supor, que se manifestou na inteligência naturalista. Ele é muito bom em biologia, ele é muito bom em geografia, é bom em geociências. Como é que nós, de formação em matemática e formação geral, vamos ter condições de, vamos dizer, ajudar no desenvolvimento, orientar sem um suporte, sem um auxílio? Fica muito difícil. Então, a gente pode fazer, se não tem um especialista, o máximo que eu posso fazer é oferecer um livro para ele, um vídeo do YouTube. Mas se ele não for acompanhado, provavelmente ele vai sofrer discriminação, que a gente chama hoje de bullying, e ele vai acabar embotando essa característica de altas habilidades. O Brasil tem hoje 2.100.000 altas habilidades. Se a senhora pegar no censo da educação, vai encontrar no máximo 10.000. Então, eu acho o tema muito delicado. Vamos supor, então, que eu sou professor da Bruna, a Bruna é altas habilidades, eu tenho lá um material para trabalhar com ela, o material do positivo. O que eu podia fazer? Eu podia aplicar simulados para a Bruna, emprestar um livro para a Bruna, criar aulas de campo para sair com a Bruna. Mas isso eu fazia para todos os alunos. Então, dentro das minhas possibilidades, eu fazia o máximo para poder enriquecer e oferecer essas oportunidades para os meus alunos. Mas não é todos os professores que têm essa condição. Então, se eu fosse, digamos, orientar a senhora, o que eu diria é isso. É preciso esse trabalho muito fundamental de suporte, procurar a legislação, tentar conversar com o prefeito, com o secretário ou com a secretária de educação e caminhar nesse sentido mesmo. Primeiro, reconhecer que elas existem, que é a integração. Depois, procurar, digamos, mecanismos para que ela realmente tenha o atendimento que deve ter, que é a inclusão. E depois, a gente precisa ainda evoluir mais, porque a gente precisa implantar tecnologias assistivas, tanto para altas habilidades, como para outras necessidades educacionais especiais. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, né, deu para conversar um pouquinho. Respondeu sim, obrigada. Exponha. Fico aqui pensando o quanto é mais difícil de identificar, né? Um aluno, uma criança com professora altas Mila, habilidades. Porque a gente realmente... Sim, eu não me... Sim. A gente, assim, vai... como eu disse, professor, a gente vai errar muito, né? Antes das coisas ficarem muito boas, antes de me reconhecerem nessa área, por exemplo, no primeiro ano que eu pedi verbas, em 2009, eu recebi R$ 1.400, R$ 1.500. No último ano que eu perdi verba, 2012, eu já recebi, para fazer a pesquisa, mais de R$ 1 milhão.
Então, é um trabalho que foi sendo burilado por 6 anos. Eu vou contar aqui uma história. O primeiro menino que chegou para nós em Marília, de uma escola muito boa de Marília, como Altas Habilidades, aliás, era o xará da Bruna, né? O Bruno. Os pais eram músicos, inclusive, ajudava bastante a gente lá como voluntários no laboratório. O menino, a gente trabalhou com ele uns 2 anos, né? O tempo necessário para a gente confirmar. Apoiamos, demos muito suporte para a família. E uma escola de Marília, a Bruna conhece, muito famosa, a melhor escola de Marília, deu bolsa para esse menino. Esse menino tinha 8 anos, a escola admirado com as características desse menino. Ele ganhou bolsa até o final do terceiro do ensino médio, porque para a escola particular, que precisa de índices de grandes aprovações, um menino desse seria extraordinário para os índices da escola, né? Passaria em todos os grandes vestibulares e muito bem colocado. Só que a família era de um bairro bastante carente lá em Marília, a Bruna conhece a Nova Marília, e esse menino, ele não tinha suporte familiar, ele era carente. Veja só o que aconteceu. Ele saiu de uma escola em que todos eles tinham o mesmo nível socioeconômico. E ele comia o que todas as crianças comiam. Quando ele foi para essa escola, durante o intervalo, ele viu uma escola de pessoas ricas e comidas e lanches que ele nunca imaginou na vida. O que aconteceu, professoras? Ele começou a tirar à força o lanche destas crianças. Passado um tempo, os pais se manifestaram. Caso ele não fosse desligado, os pais tirariam todos os filhos da escola. Eu fiz o que eu pude dentro dos meus recursos para poder tornar a vida do Bruno a melhor possível. Só que eu tinha muito mais crianças para fazer exatamente a mesma coisa. E a Unesp de Marília chegava até determinado ponto e eu não podia fazer mais nada do que isso. Mas ele precisava ser acompanhado e, para isso, teria que ter no município os centros especializados que, depois do trabalho de identificação, continuariam o meu trabalho. E eu não estou criticando a Secretaria de Educação de Marília. O professor Feijão foi maravilhoso, abriu todas as escolas de Marília, sem exceção. Mas essa é uma realidade, né, que infelizmente acontece. E a gente vai ver, vai se deparar com muitas outras situações, porque a gente vai entrar, e aí as professoras gostam muito, há muitos instrumentos que, para fechar a identificação, a gente aprende, que são instrumentos não verbalizados, interpretar desenhos, interpretar cores, interpretar letras, interpretar grafotecnicamente, nada de misticismo, pelo amor de Deus. As brincadeiras, os brinquedos, os brincares, tudo isso os professores vão ganhando para poder, Mila, fechar a identificação. Mas o que eu falo para vocês é isso, essa etapa que demora 2 anos e que ela é maravilhosa, porque a gente ganha muito, a gente que acaba ganhando muito mais do que elas. Se não houver continuidade, a gente fica muito frustrado, como é o caso desse menino que eu estou falando para vocês aí, que foi o primeiro caso da Unesp de Marília, o menino Bruno. Ok? E tem outros casos, tantos que dá para contar.
Mais alguma pergunta, pessoal? Fala, Mila. Não, já falei demais. Deixa o resto do pessoal perguntar. Fica à vontade, Mila. Fala sim, fala que é importante. Nosso horário é até 7h30, Bruna? Não, até o horário... Não é 1h30? A gente começou às 6h30, né? Pode ir até às 8. Eu não sei a disponibilidade do Masa, como Pode sim, podemos. Eu estou perguntando só porque você tinha colocado lá até 7h30, então só para saber. Tá. É, porque eu não tinha... Eu mudei o horário de início e não mudei o horário de término. Começar a ser às 6, né? Aí dá 1h30, daria 7h30. Mas a reunião não termina. Ela continua. Eu já me comprometi a mandar 2 materiais para vocês, né? E vou mandar. E, Masa, como que ficaria a questão das reuniões, periodicidades? Como que acaba sendo, assim, eu não sei como que você está trabalhando aí com as meninas, né? É que eu te disse, lá em Marília, a gente fazia assim, pelo menos uma vez por semana, não é? Mas aí toda a gente... semana. Toda semana. Porque a gente tem outras também, e a secretaria também precisa de reuniões para tratar dos aspectos da secretaria. Sim. Então, não daria para ser toda semana. Sim, eu também nós temos essa demanda, esses ATPCs infinitos aí que nós temos. Eu sei bem disso. Então, fico à disposição. A gente só precisa, Bruno, organizar, né? Se realmente as meninas quiserem estudar essa área, né? Nós precisamos organizar aí como que nós vamos fazer o estudo. Eu tenho mais ou menos uma ideia, vou passar para você, ver se... Eu não conheço as meninas, não conheço a realidade delas, se tem interesse, se a gente começa por leitura, se a gente começa por vídeo, se a gente começa por filmes, se você quer ir até as escolas para a gente olhar, né, junto com elas, obviamente, pelo menos com a vivência que tem, sabe que tem crianças diferentes, a gente pode olhar, pode ir na casa, bater um papo, conversar, apresentar os instrumentos. Na verdade, né? A escola... Sim. Mas a escola lá, a gente não conversou, assim, devia ter tido esse momento de apresentações, né? Mas é interessante elas falarem, porque o trabalho lá na escola é diferenciado, né? As crianças não são divididas por série no trabalho cotidiano. Enfim, tem inúmeras questões que são diferenciadas na prática delas. E, inclusive, elas se apresentarem, porque eu falei o nome aqui, mas, né? Então, seria importante também para vocês conheceram ele, mas ele... Por favor, meninas, se apresentem, falem um pouco da escola, dos seus alunos. Quem começa? Você. Silvia vai falar? Não, começa você. Não, pode começar você, vai. Começa você, eu sorteei aqui e caiu você. Vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que a minha internet está ruim. Você está cortando minha fala ou não? Não. Então tá. Eu sou a Mila, eu sou a mais velha lá na escola. Eu fui diretora lá na escola por 10 anos, né? A escola é uma escola que tem educação infantil e ensino fundamental. Infantil é de 4 e 5 anos e o fundamental 1 até o 5º ano. E hoje eu tô voltando, agora depois do carnaval eu volto, que eu estava de licença sabática por conta do mestrado aí, e minha qualificação é agora dia 11 de março. Mas eu estou voltando para a escola e agora eu não volto mais para a direção, mas volto para a sala de aula, né? Agora quero ficar um pouco com os alunos. E
a escola, como a Bruna disse, o projeto da escola fui eu que idealizei, né? É uma procura minha, por conta da necessidade de encontrar uma escola ou um modelo de escola que realmente fosse inclusivo, que realmente pudesse acolher todas as crianças, que pudesse trabalhar realmente com a necessidade de cada uma, com a especificidade de cada uma. Então, nessa procura aí de estudar um pouco sobre isso, que eu venho da educação especial, da escola especial, eu encontrei um pouquinho disso lá na Escola da Ponte de Portugal, né? Então, aí considerada uma escola inclusiva pelo jeito como trabalha, e nessa busca da Escola da Ponte conheci outras escolas no Brasil, e a gente tem o nosso projeto baseado aí nessas escolas, né? Hoje nós somos considerados uma escola inovadora, foram 100, né, no Brasil, 1.000 no mundo, que participaram aí como se fosse uma seleção, né? Nós fomos aí consideradas uma dessas escolas, né, no Brasil. Participamos de um programa chamado Programa Escolas 2030, que é exatamente fomentar essa questão da inovação na educação, de fazer, né, uma educação alternativa. Dentro desse programa, nós somos Escolas Polo, esse programa acontece em 10 países, e no Brasil nós somos considerados uma escola polo, então considerado como se fosse um núcleo de inovação na educação, né, por conta da maneira como a gente trabalha. Mas essa busca por essa escola tem a ver com a questão da educação especial, com essa busca de uma escola que realmente possa atender essa especificidade aí dos alunos. E aí é um prazer imenso estar aqui te ouvindo. Eu já queria começar hoje a estudar com você e todos os dias. E aí eu tenho um monte de perguntas, mas é bom saber que a gente vai se encontrar ainda, porque aí já vou saber que posso deixar as minhas perguntas para depois. Passo a palavra para a Silvia. Porque para mim... Porque eu sorteei aqui. Porque foi sorteado, né? Eu também sorteei, a segunda foi você. Entendi. Bom, meu nome é Silvia. Acho que apareci lá na escola uns 2 anos, né, Mila? Após você iniciar o projeto. Sou professora da rede municipal já há um bom tempo. E em um cargo, mas depois que eu comecei a trabalhar em um outro, dobrar, né? Em outro cargo, num outro concurso, eu tive a oportunidade de ir lá para a escola para trabalhar com a Mila. Já conhecia a Mila há muitos anos e resolvi ir para lá, sabendo já do trabalho dela. Aí comecei a me inteirar das práticas da escola, porque realmente são umas práticas inovadoras, e eu, no caso, que estava em sala de aula há muito tempo, trabalhando em escola bem tradicional, então foi tudo muito novo para mim, e achei que eu não iria conseguir, gostei, estou lá até hoje, desde 2016. Estudando, aprendendo, né, com todo mundo que vem agregar lá com a gente, e faço parte hoje também, sou agente mobilizadora do Escolas 2030, que é tudo isso que a Mila falou, e tem essa pessoa que seria para mesmo sim, fazer essa integração, essa socialização com os alunos, comunidade, professores. Espero que esse ano a gente volte com mais força, né, Mila, que o ano passado a gente ficou meio, com relação a isso, meio parado, um pouco com relação ao 2030. E é isso, e a gente espera que essas práticas da escola desenvolva essas, como que chama mesmo, Mila? Essas 5 aprendizagens que a Escolas 2030 vem trazendo diante dessas inovações enquanto escola. E é isso. Quem quer ser sorteada? Simone, porque é S de... Simone. Fala-se. É com S primeiro. Foi o M, agora é o S. Por livre e espontânea indicação.
A Simone está bebendo água. Shirley, quer se apresentar? Que a Shirley já falou bastante. Pode ser por ordem alfabética? Bom, eu sou a Shirley. Sou a Shirley, eu sou professora do AE. Eu sou a intrusa do grupo. Eu trabalhei lá na Figueira o ano passado, depois de muito custo. Sempre quis trabalhar lá, porque eu sempre tive muita curiosidade sobre o projeto. Trabalhei com a Mila, conheci a Mila muitos anos atrás. Na verdade, foi a Mila que me trouxe essa concepção de inclusão. Na verdade, eu comecei a entender o que era inclusão com a Mila, ainda bem, né? Que foi a partir daí que eu comecei a entender o que era isso. E assim, foi assim o divisor de águas para mim depois, né? E hoje em dia, né, esse ano, infelizmente, eu não consegui ficar lá na Figueira, e eu voltei para a escola tradicional, infelizmente. Mas eu deixei em aberto para elas que tudo que tiver, né, de formação, essas coisas da Figueira, que puder me chamar, eu gostaria de participar. Que eu acho que, assim, o projeto é muito interessante, eu gostei muito. Eu gostaria muito de ver esse ano as coisas acontecerem lá, porque ano passado eu vi a Mila dando aula, a Silvia também, que é sensacional, essas duas são sensacionais dando aula. E eu queria muito, assim, ver esse ano ela, sabe? Então, ano passado foi um pouquinho complicado, porque a Mila estava afastada, mas independente disso, eu vi como que era o projeto de perto e eu gostei bastante. E é isso. E eu vou um pouquinho de longe, mas não tão de longe assim. E é isso. Shirley, não é para se afastar da gente. Vocês precisam me chamar, né, gente? Por favor, eu tô na escola tradicional, que assim, eu tô sofrendo um pouco, tá, gente? Pouco não, tô sofrendo bastante. Mas já me conforta um pouquinho, por exemplo, conversar sobre coisas diferentes, entendeu? Ô, Já Maza, ajuda. e lá elas não falaram, né? Assim, espero que falem. As crianças, elas escolhem temas de interesse delas e elas elaboram planos quase que individualizados para cada criança. Então, elas não seguem o livro didático do governo, nada. E, claro que o plano de estudo contém conteúdos, né, que são essenciais, mas as crianças são, inclusive, além do tema de interesse de cada uma, são também tem diferentes níveis de atividades que elas denominam de iniciação, autonomia Preparação. e preparação. Iniciação, preparação e autonomia, que é de acordo com até a necessidade que cada criança requer de intervenção do professor para executar o plano de ensino. Então, as crianças da autonomia, elas praticamente fazem sozinhas o plano de ensino. Então, tem pesquisa, tem coleta de dados, tem várias coisas assim que elas precisam executar no dia ali na escola. E não ficam dentro da sala de aula necessariamente, né? Se o plano de ensino tem atividades dentro da sala de aula, então vai. Mas, assim, elas podem ir no bairro, podem ir fora, assim, no ambiente externo da escola. Enfim, é muito bonito. Porque tem, inclusive, muitas crianças da educação especial, aí sim, crianças com deficiência né, cognitiva, deficiência, principalmente cognitiva, né? Física, tem também a menininha lá da fase, né? Tem, assim, de várias necessidades educacionais especiais e elas realmente conseguem incluir essas crianças devido a essa forma de trabalho. Mas eu não vou falar ainda mais, não. Tem a Laurita, a Cris e a Simone para falar. A Simone está com o microfone quebrado. Laurita, Cris, façam para o ímpar.
Eu vou falar. Boa noite a todos, eu sou a professora Laurita, eu já estou na rede há um bom tempo, acho que o mesmo tempo da Silvia, da Mila, a gente é tudo da mesma panelinha. Trabalho numa escola tradicional de manhã e estou na Figueira à tarde pelo contrato, é o meu 3º ano lá. A primeira vez que eu fui para lá foi em 2018, e assim, fui super ansiosa, porque eu não conhecia o projeto vivenciado, né? Eu sabia que a escola era diferenciada, mas eu não sabia como. E aí, como a gente mora numa cidade pequena, falava-se muito dessa escola, mas, assim, eu não tinha esse conhecimento. Eu fui, já conheci a Mila, tive a oportunidade de trabalhar com ela como professora, né? Nós dividíamos uma escola no sítio, e ela sempre foi, assim, a professora diferenciada. Em todas as escolas que ela passava, ela já demonstrava o diferencial dela, né? A gente trabalhou num sítio, num bairro, né? E ela trabalhava com uma amiga da gente, que se chama Mônica, e todo dia elas entravam no ônibus com alguma novidade, com alguma coisa interessante, com alguma coisa diferenciada, e vinha contando para a gente. Então, eu tinha uma curiosidade muito grande em conhecer a escola, né? Em 2018, eu tive a oportunidade de trabalhar lá, e o ano passado eu tive a oportunidade de voltar. Realmente, a escola é bem diferenciada, é uma escola onde as crianças conseguem demonstrar o que realmente elas sentem, o que elas são, né? E nós também, como professores, esse lado humano é bem valorizado lá, e a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal e bem diferenciado. Como a Bruna disse, a gente pode usar qualquer espaço da escola para fazer as atividades em qualquer momento. Eu adoro lá, né? E toda vez que eu tenho a oportunidade de dobrar, eu já falei isso ano passado para Simone, e falo para a Mila também, para a Silvia, que se eu tiver que dobrar, é só lá. Se não for lá, eu nem vou dobrar. Cris? Oi? Bom, Oi? tá ruim minha câmera, eu acho. Mas vai ficar assim mesmo. Sua beleza ofusca a câmera. Você viu? Gente, meus olhos. Ela tá fazendo isso só para mostrar para vocês como é que eu estou enxergando. É dessa forma. O quê? Tá ótimo. Assim. É solidariedade a ti. Sim. Vou tirar. Bom, meu nome é Cristiane. Eu já tenho 40 anos de formação, né? Sou já quase aposentada, mas o INSS não me dá essa oportunidade. E esse ano, o ano passado, eu não tive opção de escolha e acabei ficando na escola da Figueira com 1000 recomendações, né? Porque era uma escola diferenciada e tudo mais, e fui muito acolhida e adorei estar na escola, né? Infelizmente, por motivos pessoais, não consegui ficar até o final, né? Vários motivos, né, Mila? E esse ano eu fui convocada no concurso da cidade e tive a oportunidade de escolher a escola. Então, esse ano eu estou desde o comecinho. E estou aprendendo muita coisa, apesar de tantos anos de magistério e pedagogia, né? Então, para mim, que já tenho uma trajetória já longa, é um desafio. Então, é o que me motivou bastante, né? Tem histórias aí particulares e tudo mais, mas na área mesmo de professora, agora eu sou a mais nova agora. Eu sou a mais velha de idade, mas a mais jovem no grupo,
né? E estamos começando. E é isso. E agora eu quero falar como eu conheci a escola. Então fala. Antes da Mila, depois a Mila já falou. Bruna, fala. Só para lembrar o que você acabou de colocar no chat ali. Fala-se muito mal, deixar bem claro, né? A escola que é difamada na cidade. Ela é difamada. Fala da Figueira, a escola da Figueira, o povo vira o olho, vira a cara, faz careta, faz toda essa fala mas aí você pergunta, olha, se já foram um dia lá, não conhecem como que é lá. Mas só pelo fato. Usei essa fala a meu favor, né? Porque no dia da minha atribuição, que a escola estava lá disponibilizada, eu só falei mal, que era para ninguém escolher e chegar na minha vez. Então, para mim, deu certo. Todas as inovações, algumas das inovações das práticas, por exemplo, que a Laurita falou, usa-se os espaços da escola para desenvolver qualquer tipo de aula ou do plano de estudo, as pessoas já falam, que loucas, quanta loucura, não estão nas carteiras, lá pode tudo, meu Deus, que bagunça. É nesse nível. Eu não quis comentar isso, mas a primeira vez que eu peguei lá no contrato, eu cheguei a comentar com as meninas que todo mundo falava para mim, onde você pegou? Eu peguei na Figueira. Você tá maluca? Você tá ficando louca? Lá é uma bagunça, lá nada funciona. E aí eu fui super apreensiva para o primeiro dia, né, para o primeiro encontro do ano, e aí naquele nervoso, falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E cheguei lá, as meninas já estavam todas engajadas, porque elas já estavam lá, né? Então, o primeiro dia era assim, como se fosse um dia normal para elas. E elas começavam a falar e eu ficava assim para elas, né? Aí chegou uma hora, eu falei, pessoal, por favor, vamos devagar, porque eu já fiquei 3 dias sem dormir, porque falaram tão mal da escola que eu não conseguia dormir. Agora eu vou ficar mais 3 dias para dormir de tanta informação que vocês estão passando. Mas não é nada disso do que as pessoas falam, é que, na verdade, elas não têm o conhecimento do projeto, então acabam falando o que não sabem, né? Eu não citei, mas muita coisa que eu aprendi na Escola da Figueira, eu tento levar para a escola tradicional, que eu trabalho de manhã para os meus alunos, né? Então, as minhas aulas da escola tradicional são diferenciadas, né? Só que lá eu sou vista como, quer se aparecer, mas não é. É porque eu tenho essa visão da Escola da Figueira. Como a fala do professor aí, que leva mais ou menos uns 2 anos para a identificação, lá para entender a escola, quando os professores chegam também, tem que passar por uma avaliação, a triagem, até eles identificarem quais são as práticas da escola. Leva uns 2 anos. Deixa eu apresentar a nossa diretora, já que o microfone dela não está funcionando, eu vou apresentar a nossa diretora, né? A Simone é a nossa diretora agora, desde quando eu me afastei. A Simone, eu, a Silvia, a Simone e a Susan, que não está aqui agora, e antes era a Luana, que saiu também agora, porque passou num concurso numa outra cidade para diretora e saiu da escola, mas nós somos as professoras efetivas da rede que estamos lá na escola, né? Eu, desde que iniciou o projeto, depois a Silvia, depois veio a Simone, depois veio a Susan, e a gente pensa a escola, sempre pensou a escola juntas, né? E quem vai chegando vai nos ajudando a pensar a escola e a fazer a escola, mas a gente acredita naquilo que a gente faz lá dentro, né? Então, a gente luta muito para que a gente possa se manter, porque na cidade a gente não é bem vista, né? Então, é muito difícil manter o projeto dentro da cidade, apesar da gente receber visitas de universidades, visitas de secretários de educação de outros municípios, mas aqui na nossa cidade ninguém vai nos visitar. E aí fala mal da gente. Mas aí a gente, quando eu entrei no mestrado, eu já falei para as meninas que eu ia precisar me afastar, né?
porque a escola exige muito de um diretor. Acho que toda escola exige, mas lá exige muito mais, né? Pela forma como a gente trabalha, como a gente acolhe as pessoas, como a gente acolhe as famílias, como a gente acolhe os professores, né? Como a gente acolhe os alunos. Então, exige muito mais. Então, eu não tinha condições de continuar na direção e no mestrado, né? Naquele momento não dava, então eu tinha que tomar uma decisão, e o mestrado era um grande sonho, né? Estou com 50 anos agora que eu consegui, então era um grande sonho também. E daí, juntas, nós decidimos, então, né, quem poderia ficar na direção para que eu pudesse me afastar e a gente pudesse continuar com a mesma força, né, o projeto. E a Simone, então, né, foi escolhida e aceitou, escolhida por nós, né? E ela aceitou, e a Simone vem aí, né, há 1 ano na direção da escola, fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, melhor que o meu, né? Acolhendo todo mundo, firme no nosso propósito e na nossa luta, né? Então, a Simone está lá, ela veio depois da Silvia, né? Mas ela estava em sala de aula como professora, e desde o ano passado ela está na gestão da escola e vai permanecer agora, né? Para todo sempre, se Deus quiser, porque ela está muito bem, né? E a gente confia muito nela, e a gente faz isso juntas, né? Ela está lá, né, como gestora, mas sempre foi. A gente tem que ter um gestor, né? Mas a gente sempre fez tudo juntas e decidiu juntas, e continuamos assim, né? Mas a Simone hoje, que é a gestora da escola e que está fazendo esse trabalho lindamente, que cada vez mais eu fico apaixonada de ver a Simone como gestora, assim como eu era apaixonada por ela quando ela era professora, e o meu amor só aumenta. E é isso. Acho que todo mundo... E agora é eu. Em 2019, eu estava no 2º ano do doutorado. Eu já havia decidido o tema da pesquisa, que seria sobre alfabetização em escolas democráticas, em escolas com estratégias diferenciadas, que se destoam do tradicional. E já estava fechado, estava certo, já tinha, inclusive, realizado uma visita oficial a uma escola particular de São Paulo, que é conhecida, que é pequena, mas é famosa por ter uma proposta diferente, né? Até que, em meados de maio, surge o informe da Patrícia que haveria visita no mês de junho, né, para Ibiúna, numa escola municipal pública, e depois, no período da manhã, no período da tarde, a gente iria para São Paulo numa outra escola também diferente, né? E estávamos lá, então, o ônibus da Unesp, né? Tínhamos, acho que 6 professores da Unesp, mais de 30 alunos da graduação da Unesp, alguns pós-graduandos, né? E eu, como pós-graduanda, estava lá na visita. E teve a roda, como agora para mim já é habitual, né? Para a apresentação da escola e tudo mais. Depois as crianças apresentaram como era o dia delas lá na escola e tudo mais, e fizemos ao término uma nova roda. E nesse momento da roda, uma excelentíssima professora de um outro departamento, graças a Deus que não é o meu, lá da faculdade, felicitou o trabalho da escola, mas falou que era um absurdo. Ela percebeu que, porque a Mila tinha falado, né, que elas adotavam a psicogênese como teoria, né, e era um absurdo, era contraditório elas fazerem aquele trabalho e terem a psicogênese como fundamentação teórica para embasar o trabalho, que era incoerente. Um trabalho tão inclusivo ter o construtivismo como fundamento. E aí eu comecei a ficar gelada, minha mão começou a ficar suando frio e tal, e eu assim, né? Eu nem lembrei que eu era doutoranda, que ela era professora, nem lembrei, eu levantei a mão. No que eu levantei a mão, eu falei tanto, que eu recordo um pouquinho do que eu falei, mas eu falei tanto que quando eu terminei de falar, eu fico com voz chorosa, né? Quando eu tô falando assim, muito sério e brigando. Quando eu terminei de falar, todo mundo começou a aplaudir, a gritar, os alunos e tal. A Mila começou a chorar.
Cris, novidade. A Mila começou a chorar, né? E tal, porque eu falei que não, era super coerente ter o construtivismo como teoria para a prática ali presente, né? E daí foi o discurso. Então a gente já estava indo para o ônibus, né? A gente comeu e tal, estava indo para o ônibus, aí a Mila me chama, fala assim, ó, anota meu telefone, né? Vamos conversar e tal, obrigada, agradeceu. E dali para frente, a escola também se tornou um foco do meu doutorado, da investigação do meu doutorado, né? Foi até o fim, e agora, como professora, então, da Unesp, eu retorno para a escola, porque no doutorado foi identificação e coleta do que eles já realizavam. E agora a proposta, né, do projeto de pesquisa, de extensão como docente, é de intervenção na escola. Então, eu retorno para a escola para contribuir, né, com a formação e na formação com as professoras. E por isso que também convidei o Masa, né, que eu acredito que ele também pode contribuir e ter, nossa, muito precioso nesse processo de trazer à consciência o que é realizado, aprimorar o que é realizado, para dar cada vez mais destaque, mesmo que na terra, né, a Bíblia fala que o profeta não tem fama na sua terra, ele não é fora mesmo, nem se for para fora, para que dê ainda mais destaque para as práticas que são desenvolvidas na escola, que são diferenciadas, que são, né, mas ao encontro de uma educação verdadeiramente emancipadora, humanizada, né, e coerente. Diferente do que a professora naquele momento falou, é coerente sim, e tem consistência sim. Esse momento de discussão que a Bruna fala lá na escola, né, que foi esse momento lá na escola, nessa visita da Unesp, foi um dos momentos mais lindos que a gente presenciou naquele pátio da escola, né? Ficou muito, muito emocionada de lembrar, porque realmente eu chorei muito, mas assim, eu chorei pela emoção de ver duas pessoas que entendiam dos assuntos de universidade pública, né? Uma universidade tão boa, pública, e tá dentro da nossa escola, que é uma escola muito simples, num bairro mais simples ainda, no pátio da nossa escola, que nem cabe a quantidade de pessoas, que não tem cadeira para sentar, que está caindo, mas essas duas pessoas estarem lá, né, discutindo um assunto tão importante, né, e está tendo uma discussão tão rica de educação dentro dessa escola. Então, foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu tenho muitos momentos lindos na vida, graças a Deus, mas esse, sem dúvida, foi um dos momentos mais lindos que eu já vivi lá na escola. Foi um momento lindo mesmo, assim, não demorou, foi uma coisa rápida, mas a discussão das duas foi uma música para o meu ouvido que eu nunca vou esquecer. Foi a coisa mais linda que eu ouvi na minha vida dentro daquela escola. E essa foi a visão da Mila. Eu posso tentar traduzir o que se passava na nuvem da Silvia, porque estavam presentes. Nunca foram. Naquele dia tinha representante da Secretaria de Educação. E, né, a fama é essa de que a escola não dá certo. E essa professora da Unesp falando que estava errado mesmo ter aquela teoria. Aí eu imagino que estava passando por na da Mila era esse filme de romance, né? Ai, que coisa linda. A Silvia era tipo socorro. De hoje daqui para frente a gente vai ter que acabar mesmo, da Simone também acabar mesmo, parar, não vai dar, porque olha só, professora da Unesp falando que está errado, né? Ainda no final deu certo, mas foi um fuzuê. Mas agradeço esse fuzuê. Se não fosse fuzuê, talvez a gente não tivesse se aproximado tanto, né? Na verdade, essa questão das pessoas falarem da escola, que acredito que a Mila pensa assim também, né? Porque foi assim que a Mila foi atrás de parceiros, de
de pessoas da área da educação e os amigos dela lá, dos grupos dela, na época que todo mundo queria mesmo acabar com a escola. Então, até essas coisas levaram a conquistar essas amizades, essas parcerias que nós temos hoje, principalmente a Bruna. Foi no momento de crise que a gente trouxe a Bruna e a USP também para dentro da escola, a Universidade Federal do Paraná também é outra parceira, né, a Unesp, que foi primeiro com a Patrícia, né, que levou a primeira turma e que vem todos os anos, ela vem para Ibiúna, traz o pessoal lá da Unesp, mas a gente tem, além da Unesp, a UFPR e também a USP, né, como parceiras, porque senão a gente não consegue se manter se a gente não tiver as universidades aí nos apoiando, né? Então, são grandes parceiros e que foram surgindo aí a partir das nossas dificuldades mesmo, né? Dos problemas que a gente tinha com a cidade, com o secretário e tudo mais. Mas eles não passaram, não, a gente continua tendo, tá? Masa. Agora é a minha vez de te perguntar. Você conhecia? Já tinha ouvido falar? O que você achou? Da escola de Ibiúna, Bruna? Não ouvi, é uma surpresa muito grande, uma satisfação muito legal. Falei para você que é um prêmio, na verdade. Eu estou encerrando a minha carreira, né, e achei extraordinário tudo que você me contou e ouvindo as meninas mais ainda. Muito legal, muito bom. Pessoal, querem falar mais alguma coisa? Vocês, o grande convite, o grande pergunta, né? Desejam continuar, querem, né, realmente essa formação também, teremos outro, mas querem também essa formação, né, de interesse de vocês conhecerem a respeito de talento, altas habilidades, superdotação, genialidade, gênios, né? Ou não, tipo, não, agora não dá, deixa talvez depois que o mais aposentar, né? Aí ele acha que vai ser só praia e cerveja. Não, então aí a gente dá trabalho para ele. Bem, tô vendo as meninas falarem que sim aqui no chat, eu sim também, né? A Bruna já tinha falado um pouquinho de você e dos seus estudos, eu já tinha me interessado. Agora, ouvindo você falar, me interessei muito mais. Eu acho que tem. A gente sempre está procurando parceiros que vai beneficiar tudo que a gente já faz, né? Então, que possa agregar, né, ao que a gente faz. E como eu disse para você, a nossa grande procura é realmente poder atender todas as crianças, né? Dentro daquilo que é importante para elas, dentro das especificidades dela. Então, eu acho que você só tem a nos ajudar nisso, a contribuir, né, com a nossa formação, né? Então, para a gente seria muito importante ter você mesmo com a gente, viu? Agradeço a todos e estou à disposição. Estou à disposição, gente. Então é isso por hoje, para o nosso primeiro encontro. Essa foi a de apresentações, né? Inclusive, se no próximo podem participar outras pessoas, né? Pode. Quiserem convidar, né? Inclusive para até da secretaria, sei lá, se tiver algum representante dessa área específica que queira, né? Porque dá para, por exemplo, começar na escola, depois expandir, levar para o município o programa, porque acaba beneficiando, né? Ainda mais se falar que o secretário pode trazer verba para a educação, pode ser que ele, né? Se pelo conhecimento não desperte, pelo dinheiro talvez não seja um motivo tão bom, mas que seja um motivo de porta de entrada, né? Então seria legal.
O Masa me enviando os materiais, eu já envio também, compartilho com vocês. E aí, Masa, a gente pode pensar num planejamento, num cronograma, então, para acabar realizando com elas. Isso, Bruna, acho que na hora que pensar nesse cronograma, aí a gente já pode, aquilo que eu falei para você hoje, passar para a secretaria, porque eles já tiveram interesse, né, em todos os encontros, e aí a gente poder passar para eles e eles poderem expandir aí para a rede, aí acho que a gente vai ter que pensar numa inscrição, sei lá, né, para a gente também ter noção de quantidade de pessoas, sei lá, que tem interesse. Mas depois a gente conversa sobre isso, certinho. Tá. Então é isso. Muito obrigada. Eu vou passar para os slides, Bruna. Eu não sei se você quiser criar um grupo de WhatsApp com esse pessoal que estava aqui hoje e os demais, mas vou te passar disponha, Simone, mas vou te passar os slides, aí elas veem se tem algum tema que elas querem começar especificamente, ou daqueles que a gente falou. Vou passar também a legislação, e aí, à medida que a gente for conversando, interagindo, e elas falarem das demandas, das necessidades, né? E a gente vai passando, vai alinhando, vai planejando, vai organizando. Estou à disposição, né? O trabalho sem pressa, tranquilo e tem bastante material, bastante leitura, bastante artigo. A Simone colocou para a gente tirar uma foto. Vamos tirar uma foto todos? Se puderem abrir as câmeras, passar um perfume. Sim, Shirley. É possível abrir? Então vai, batatinha. 1, 2, 3. Ai, não, peraí. Tá, a câmera também não abre. Tudo bem. Então vai. 1, 2, 3. Pronto. Aí eu vou mandar no WhatsApp. Certo? Certo. Obrigado, Masa. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. Mila, você saiu olhando para baixo. Eita, nós. Vai ficar olhando para... Não, vou tirar outra. Não, tirar outra. Eu nem sei, viu? Eu nem sei para onde eu estou olhando mesmo. Não vai adiantar. Pode deixar assim mesmo. Então tá. Beijo, boa noite, gente. Beijo, gente. Até mais. Boa noite. Obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite, obrigada.